A Vamos TV estreia o programa Questões Internacionais, sempre trazendo ao público um tema pouco conhecido dos brasileiros. Nesse programa de estreia o tema abordado será a dificuldade em permanecer cristão e também palestino na Jerusalém de hoje. A Jerusalém Oriental deveria permanecer com a Palestina, segundo a ONU, mas com a guerra de 1967, foi ocupada por forças israelenses, e assim continua até hoje. Tentando transformar a anexação de fato em anexação de direito, os israelenses declararam Jerusalém como sua capital, e não mais Tel Aviv, o que, obviamente, não é reconhecido pelos palestinos nem pela União Europeia e a maioria dos países. Nesse contexto de ocupação desde 1967, muitos imóveis são invadidos por colonos, que despejam moradores palestinos, ou, então, são comprados legalmente ou mediante fraude. Uma dessas compras é polêmica e envolve 2 imóveis que estão localizados no bairro cristão na cidade velha de Jerusalém Oriental. Os 2 imóveis, pertencentes à Igreja Ortodoxa Grega, bem como um complexo residencial histórico no bairro muçulmano, teriam sido vendidos a um grupo radical de colonos israelenses, chamado Atere Kohanim, em 2004. A própria Igreja Ortodoxa Grega e palestinos cristãos e muçulmanos acusam que a venda só foi efetivada porque houve corrupção. A autoridade grega que assinou a venda desapareceu logo após a suposta venda e é acusada de corrupta e traidora pela Igreja e palestinos. Esses imóveis da Igreja Ortodoxa Grega são 2 hotéis históricos, muito procurados por turistas nos eventos religiosos que ocorrem na cidade sagrada. Um desses hotéis é o New Imperial, que tem 40 quartos e é administrado pela família muçulmana palestina da Jani desde 1949. O outro é o Petra Hotel, que é administrado pela família Kirish há décadas. O Petra Hotel foi invadido por colonos armados, que esvaziaram o hotel e ocuparam uma parte do complexo em março. Desde então, soldados israelenses permanecem na entrada do hotel. A Igreja Ortodoxa Grega diz que a questão envolvida quanto à propriedade dos prédios é política e envolve a proteção das comunidades palestina e cristã. O arcebispo Atalahana, líder da Igreja Ortodoxa Grega em Jerusalém, disse em entrevista à rede Al Jazeera que os colonos israelenses planejam enfraquecer a presença palestina em Jerusalém, além de tomar locais sagrados cristãos. Os palestinos procuram resistir à contínua ocupação de suas terras e propriedades utilizadas para assentamentos de novos colonos israelenses. O New Imperial Hotel teria sido vendido por $1,25 milhão ao grupo Atere Kohanim. Porém, a organização de colonos quer $3 milhões só de aluguel pelos 15 anos que a família da Jani teria ocupado o local. Os advogados da Igreja Ortodoxa Grega dizem que o negócio foi realizado mediante má fé e sem o conhecimento do Conselho de Administração da Igreja. Além do que, o valor dos imóveis seria bem superior àquele que o grupo de colonos diz ter pago. Já o Petra Hotel, avaliado em $10 milhões, teria sido vendido por $500 mil, valor muito inferior ao de valor de mercado, e equivalente a um apartamento na Cidade Velha. A disputa foi levada à Justiça de Israel e em 2019 a Suprema Corte do país entendeu que o negócio era legal, já que a igreja não teria conseguido provar a ilegalidade da venda. O corretor que fez a venda forneceu gravações e evidências que mostram que a organização de colonos havia subornado e chantageado o representante religioso, o que levou a Igreja Ortodoxa Grega a recorrer, fornecendo as provas apresentadas pelo corretor. Em junho, porém, a corte rejeitou o recurso e encerrou a batalha. A luta, agora, pela Igreja e palestinos, é evitar o despejo e a transformação do bairro cristão em israelense. O palestino Walid da Jani arrendou o New Imperial Hotel do Patriarcado Grego na década de 40 e hoje busca apoio internacional para permanecer no local. Os colonos dizem que os prédios, embora fossem propriedade da igreja, não são prédios voltados a cultos, mas hotéis. Com a decisão da Suprema Corte de Israel, a Associação de Colonos passou a considerar as famílias da Jani e Kirish como posseiras, e tenta transferir colonos israelenses para lá. O advogado da igreja diz que as leis israelenses protegem os arrendamentos ocorridos antes de 1968, como os ocorridos com os hotéis, proibindo o despejo. Agit Ofra, líder do Peace Now, uma organização israelense pacifista, disse a Al Jazeera que as autoridades políticas de Israel é que devem decidir o destino das propriedades e de Jerusalém, ocupada por cristãos, muçulmanos e judeus, e não as organizações de colonos.
Locais sagrados e turísticos correm o risco de se tornarem assentamentos de colonos, afirma o líder da organização pacifista.